E assim, quando também tá começando, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa até começa talvez como um CLT, um autônomo, mas sabe que em algum momento esse profissional vai ter aí, até desculpa o termo, mas se profissionalizar mais no certeza. sentido de formalizar, né? Então ele tem que abrir uma empresa, né? E aí seja, eu não sei como funciona, MEI, a gente vai falar sobre isso, Uhum. ou se é simples e assim por diante. Uhum. Conta um pouco pra gente qual é esse processo do cara que tá começando, né? Do Uhum. médico que tá começando, Uhum. para ele abrir um CNPJ. Como Tá bom. funciona? É assim, ó. Quando o médico, muito provavelmente isso acontece quando ele acaba também de sair da Tá. faculdade, vamos pensar nessas duas posições, tá? Que é nessa posição, principalmente, que é abrir o Tá. CNPJ. Aí eu vou abrir duas vertentes aqui, que é Uhum. muito comum no mundo médico. Tá. Ele pode abrir um CNPJ apenas ele, como sócio. Algumas vezes ele é a namorada, ele é a esposa, Sim. ou ele entra no CNPJ da família. Isso é abrir um CNPJ. Sim. Basicamente, o que você precisa hoje para abrir um CNPJ? Você vai precisar das suas documentações pessoais, Legal. o comprovante de endereço, e você vai fazer a entrada ali do CNPJ, vai fazer os vínculos na federação, estado, município, CREMESP ou CRM do seu estado, e beleza. Então, isso aqui não tem grandes para nós contadores, né, Sim. não é uma coisa tão complexa. É claro Legal. que para o médico ele nem sabe o que tem que fazer, mas pode falar com a gente ajuda. Bacana. A segunda etapa, por exemplo, a primeira é você entrar, fazer o seu CNPJ, ou hoje é muito comum, a gente chama de condomínio de médicos, né? Aquele hospital, Uhum. ele tem, por exemplo, a área de pediatria, vamos supor, Ok. tá? O que ele faz? Ele elenca um médico, diretor normalmente, abre o seu CNPJ, tudo que acontecer com relação à pediatria, eu vou contratar seu CNPJ. Então, existe um CNPJ aqui que tem um médico diretor e vários médicos embaixo dele. Então, entendi. aí você entra nessa sociedade, tá? Legal. Alguns pontos de atenção, tá? Hoje no Brasil, a partir do momento que você entra numa sociedade médica, você é responsável por aquela sociedade também. Ah, tá. Não é porque você tem 0,01% dela que você não é... Sim. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquele CNPJ já tem dívidas tributárias, tem dívidas trabalhistas, tem problemas fiscais ali. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando entra-se nesses CNPJs que a gente chama de condomínio. Sim. Mas, Bruno, como é que eu sei identificar um condomínio? Entrou no CNPJ que tem 15, 20, 30 médicos, é um condomínio de médicos, entendeu? Não quer dizer que é ruim, tá? Mas algumas vezes existem CNPJs que ficam com muitos médicos ali, dá problema. E algumas vezes é a regra do jogo. Sim. O hospital fala o seguinte, ó, você só trabalha aqui se você entrar aqui nesse CNPJ. Não tem o que fazer. Mas é a regra do jogo, tudo bem. Mas com relação à parte tributária, né, que você comentou. Normalmente médicos, tá, com faturamento até 30, 40 mil reais, está começando ali na operação, Simples Nacional vai ser o melhor regime tributário. Bacana. Começou a exceder isso, 40, 50, 70, 80, 100, 120, 200, 300, aí o lucro presumido vai ser o melhor cenário tributário. É mesmo? Tá? Então, a gente sempre parte desse princípio. Até um faturamento de 30, 40, Simples Nacional, normalmente ele vai ser o melhor Isso cenário. Mensal, você tá falando? Mensal. Legal. 30, 40 mensal, o Simples Nacional vai ser o melhor regime. Passou de 40, Tá. 50, 100, 200, 300, aí o lucro presumido, ele Olha vai só. ser o melhor regime tributário para o médico. Que curioso. Eu sempre imaginei que o simples sempre fosse melhor até o limite, mas às vezes Não. pode ser que o presumido seja uma boa opção. Começou a exceder 40, no Simples você vai acabar pagando mais do que no lucro presumido. É mesmo? Então é bem comum acontecer algumas vezes a gente pegar médicos, né? A gente vai olhar aí o faturamento dele, tá com 80, 90, 70 mil de faturamento e tá no Simples. Eu falei, putz, doutor, você tá pagando mais imposto do que deveria. Entendi. E assim, não tem que esperar a Receita Federal bater na sua porta e falar assim, ó, doutor, pelo amor de Deus, você está pagando mais imposto aqui. Sim, eles ela, não não, vão ela falar. não vai te avisar, entendeu? Sim. Para ela, quanto mais você pagar Sim. para ela, melhor. Só que tem que ter um contador especializado Legal. para te alertar, ó, aqui você tá pagando mais imposto, em janeiro a gente muda Tá. do Simples pro presumido, tá? Legal. E com relação ao MEI que você comentou, como o médico é profissional liberal, né? Médico, contador, advogado, engenheiro, eles não podem ser MEI. Então Entendi. não tem essa possibilidade de você Nem tem a iniciar no MEI. possibilidade. Legal. Ou é simples ou é presumido. Que bacana, legal. E isso é um ponto bem interessante que você falou, porque, ou seja, já tem uma dica importante para o médico. Se você tá começando aí no Simples Nacional e você já chegou num limite de faturamento ali que você está faturando já seus 30, 40, 50 que você falou, já tem que procurar Exato. uma consultoria para avaliar Exato. se faz sentido o lucro presumido. Exatamente. Legal. O único ponto de atenção que eu coloco é quando o médico muitas vezes tem muito funcionário. Porque, realmente, quando você tem muito funcionário, esse range de 30 a 40 começa a aumentar um pouco. Vai para 50, 60. Tá. Porque a folha de pagamento é muito cara, tributariamente, no lucro presumido. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai sair de uma folha
com 30% a mais de custo, né? Então você vai... aquela folha que você costumava pagar ali 10 mil, Sim. vai te custar às vezes 15, 16 mil reais. Olha então só. aí você tem que verificar se vai fazer sentido. Mas um contador especialista vai por te isso que a gente auxiliar. falou, sempre quando chega nessa faixa, tem que Exatamente. chamar alguém especializado para dar uma opinião, né? Exatamente. Que legal.